Foi? Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Para quem está assistindo agora, mais tarde, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Estamos iniciando hoje o podcast do CEP Valença, uma iniciativa aí que a gente estava há um bom tempo para buscar organizar, administrar, e finalmente hoje a gente conseguiu lançar o podcast, né? A ideia é que nós façamos aí sempre a primeira semana de cada mês e para debater temas coerentes, né, com as demandas da população valenciana, em destaque a da educação. Eu sou o Felipe Duque, coordenador geral do CEP. Quem está aqui comigo, né, além dos nossos convidados especial, vou passar a bola para ele, Danilo Serafim também, pode dar suas palavras, que vai estar comigo aqui, mediando essa iniciativa. Vamos lá, Danilo. Então, boa noite para todo mundo, pessoal, ouvintes, assistentes aí saudar a iniciativa do CEP Valença de inaugurar esse programa podcast. Acho que é uma iniciativa muito importante para dialogar direto com a população de forma geral e com a categoria dos profissionais de educação em particular. Então, saudar aqui a todos e todas, Alexandre, Sanger, camaradas aí. Passar a bola um pouquinho pro Sanger, né, uma rápida apresentação, apesar que já são conhecidos da população de Valença, mas acho que é importante reiterar aí um pouquinho de história. Pode o professor de História Sanger se apresentando, por gentileza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sanger Nogueira, sou professor da rede estadual. Então, o objetivo hoje é levantar um pouco a poeira após a derrota do Brasil, né? E falar de algo do futuro, né? A educação é o futuro do Brasil. E o objetivo de hoje é dar um panorama, um raio-x da educação no município, no estado, no país, né? Nós deveríamos, além de ser a pátria das chuteiras, tentar ser a pátria da educação. Perfeito, muito obrigado, Sanger. Passar agora ao professor Alexandre Fonseca. Fique à vontade das suas apresentações, professor. Obrigado, Felipe. Boa noite, Danilo, Sanger. Primeiramente, queria agradecer ao CEP pelo convite. Boa noite para quem está nos assistindo agora, para quem vai nos assistir depois. Eu sou Alexandre, sou professor da rede estadual de ensino, leciono História, Filosofia. Atualmente estou notado no Colégio Teodorico Fonseca e queria também saudar essa iniciativa do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, de começar esse podcast para a gente discutir um pouco da conjuntura de Valença, do estado do Rio e também da nossa realidade educacional nos dias de hoje. Perfeito, professor. A partir das apresentações, a gente vai, já que foi debatido bastante essa questão da conjuntura, né? A gente acabou de sair da Copa do Mundo agora e eu vi que o presidente americano Donald Trump interviu até no cartão vermelho de um jogador ali dos Estados Unidos, né, no jogo contra a Bélgica. O cartão vermelho que foi dado, inclusive, por um árbitro brasileiro, né? O Rafael Klaus. Rafael né? Klaus. Mostra um pouquinho dessa coisa do futebol, política, como é que ele se mistura. E as pessoas não têm a devida noção do que representa hoje o Trump, o que tem a ver com o Brasil, o que está acontecendo. O Danilo falar um pouquinho sobre isso aí também, o Alexandre Sanger. Danilo, o que você acha desse contexto aí? O que tem a ver o Trump com o Brasil hoje? Você acha que... Não, primeiro, essa da Copa do Mundo agora tirar o cartão vermelho do jogador da seleção americana é escandaloso, né?
O EFA está reclamando, todo mundo está reclamando, né? Um absurdo. E esse Infantini é um picareta, né? Porque se submeter ao Trump. Não, acho que a gente está vivendo, primeiro, um período, uma crise no mundo, que é uma crise estrutural do sistema capitalista, uma crise de longa duração, é uma crise ecológica que a gente vive, né? A gente está aí com, agora no segundo semestre, aí, a crise que está sendo prevista, né, a partir da crise ecológica, a Europa nesse momento, o pessoal morrendo por causa do calor, 40 graus, e a gente vive um período muito difícil. Uma crise demográfica, porque as pessoas são retiradas de regiões, né, massacre contra o povo palestino, que a ONU acabou de se reunir e considera que foi mais do que um massacre, um genocídio, né? Guerra na Rússia invadindo a Ucrânia. Hoje a Rússia soltou um monte de foguetes e drones contra a Ucrânia. E com relação a essa crise, na verdade, a origem dela ela tem a ver com a crise de 2008, que foi a maior crise depois da crise de 29, a crise do subprime, né? Que até hoje ela atinge aí, principalmente os países pobres. Acho que o Brasil está vivendo assim, um período complicado, porque nunca na história, nem em 64, quando o Jango foi derrubado, que o embaixador americano era o Lincoln Gordon e o adido militar o Vernon Waters, o Lincoln Gordon frequentava a antessala, o cinema do Planalto com o Jango e tal. Os Estados Unidos financiou o golpe, mas essa eleição é completamente diferente. É a primeira eleição na história que os Estados Unidos tenta intervir diretamente nas eleições. Está mandando agora para o Brasil o embaixador do MEGA, da ultradireita. O Trump sobretaxando o Brasil. E o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos, então não tem sentido essas sobretaxas, a não ser a iniciativa do governo americano de tentar fazer não só o Brasil, como a América Latina de seu quintal. Então a gente vai ter eleições que o governo dos Estados Unidos quer intervir diretamente no processo eleitoral a partir da extrema-direita, da ultradireita, do bolsonarismo. Então vai ser uma eleição muito polarizada. Na verdade é uma polarização que já começou, essa polarização ela começa após 2013, e o ápice dela chega com a eleição do Bolsonaro, e o resultado o povo todo sabe, 700 mil mortos na pandemia, o Bolsonaro o tempo todo ameaçando em fechar o regime, foi derrotado por uma margem pequena, mas em 8 de janeiro teve a intentona golpista, não é à toa que ele está preso e os outros também. Esse movimento não acabou, esse movimento continua em curso. Então a gente vai ter uma conjuntura muito difícil, porque eu participei de todas as eleições a partir da reabertura, né? Eu participei da eleição presidencial de 89. A polarização era estatismo, União Soviética, capitalismo versus socialismo real, entre aspas, né? Queda do Muro de Berlim, depois veio o governo Itamar, né? Que o Collor renunciou para não ser empichado, e veio o governo Itamar e Fernando Henrique privatizaram tudo, né? Essa disputa agora não é sobre isso, essa disputa não é sobre comunismo, não tem mais comunismo, né? O Muro de Berlim caiu, a disputa agora é democracia contra o fascismo. E lembrando, para concluir,
que o Brasil, na década de 30, teve o maior movimento fascista fora da Europa, né, com mais de 1 milhão de ativistas, né, então o fascismo não acabou. É um movimento misógino que ataca as mulheres, que diz que mulher solteira não sabe votar, é um movimento homofóbico, né, é um movimento reacionário. Então a gente está vivendo essa conjuntura. Bem, eu acho que, em que pese que a gente vai ter que ter muita capacidade de unidade para enfrentar o fascismo, eu acho que a possibilidade da derrota do bolsonarismo ela é real, é concreta. Perfeito, Danilo. O Danilo colocou na fala dele um elemento importante, né? Passar para o professor Alexandre, depois para o Sanja. A gente tem visto muitas intervenções do Trump, né? Na América Latina, Venezuela, enfim. Tem tentado intervir em Cuba. Professor, você acha que é possível nessas eleições uma intervenção do Trump aqui, tentando modificar o resultado, algo nesse sentido, investindo num projeto contra a soberania brasileira? Possível porque o Brasil é uma potência regional. A gente está vendo um avanço da direita, às vezes uma direita mais moderada, às vezes uma extrema direita, na América Latina toda, né? Nós vimos agora, recentemente, a vitória lá da Fujimori no Peru, que ainda está sendo contestada, mas deve acontecer. Aconteceu na Colômbia, Argentina já há 2 anos atrás, vários países do Caribe, da América Central, e falta o Brasil, é a cereja do bolo, né? Falta o Brasil, né? Seria Brasil e México, vamos dizer assim. E Uruguai. E o Uruguai. Mas eu digo assim, dos países com maior densidade demográfica e maior potencial econômico, né? Brasil e México, os 2 últimos. Então, e por outro lado, existe na sociedade brasileira, infelizmente, uma parcela da população que é adepta desse tipo de intervencionismo norte-americano, né? O bolsonarismo mais radical, mais raiz, foi para as ruas, a gente lembra disso, né? Foi para as ruas com cartazes lá, né, pedindo a intervenção dos Estados Unidos nas eleições passadas, exatamente como aconteceu em 1964, às vésperas do golpe. Então tem uma parcela da população brasileira que dá respaldo para esse tipo de intervenção. É claro que o Brasil é um país continental, ele não é a Venezuela, é um país continental, é um país muito mais importante no quadro geopolítico mundial, e a gente está vendo a dificuldade que os Estados Unidos estão tendo no Irã, né? Eu acho que o Irã serve de parâmetro para a gente muito mais do que a Venezuela, né? E a gente está vendo o buraco que os americanos se meteram lá no Irã. Então seria, obviamente, muito mais difícil esse tipo de intervenção no Brasil. Agora, eles podem fazer isso de outra forma. Eles podem fazer isso através de mídia, eles podem fazer isso interferindo no Tribunal Eleitoral, no sistema eleitoral, enfim. Possível Se vai acontecer ou não, a gente tem que pagar para ver, né? Mas que é possível, sem dúvida. Dentro desse contexto, vou fazer uma pergunta para o Sanger, que o Sanger lida com adolescentes, né, como todos os professores aqui. Como é que você vê a resposta dos adolescentes dessa fase, Sanger, em relação a essa conjuntura? Né? A juventude, ela tem um papel mais crítico, ou é muito influenciada aí pelas fake news? Como é que você enxerga aí como professor?
Então, dentro da sala de aula, eu percebo muito o impacto das redes sociais e da política de identidade, no sentido de que hoje o adolescente ele tem uma identidade e ele está disposto a defendê-la de qualquer forma. Até voltando para essa questão da Copa do Mundo, né? O Neymar fez uma péssima Copa do Mundo, mas a identidade que o jovem tem com o Neymar faz com que ele não consiga perceber isso, e mesmo ele sendo um mau jogador na Copa do Mundo, ele ainda seja o ídolo. Eu acho que essa questão do Neymar, o Neymar também foi um jogador que escolheu o seu lado político, né? Todo mundo sabe que ele foi um apoiador do bolsonarismo, do Bolsonaro. Então eu vejo isso, que o jovem hoje, ele não se vê nem mais como classe, mas se vê como uma identidade jovem. E essa identidade jovem, infelizmente, a gente não está conseguindo dar um horizonte de expectativa para ele. O jovem olha hoje e ele tem sérias dúvidas se ele vai ter um futuro melhor que os pais dele. Isso sempre foi uma premissa, né, da democracia, né? A nova geração supera a velha geração. E os jovens de hoje, né, têm sérias dúvidas sobre isso. Então eles olham o mundo com uma grande hipocrisia. Tipo, olha, o que a gente aprende na escola não é o que a gente precisa na vida real. Na vida real a gente precisa jogar no tigrinho, ser influencer, enganar os outros. E na escola a gente fica aprendendo ética, Platão, Sócrates. E que para ele, jovem, esse tipo de conhecimento é bastante inútil. Então, eu acho que uma perspectiva do jovem, que a gente precisa fazer com o jovem, é dar um horizonte de expectativa para ele. É mostrar que ele é o futuro da nação. Porque de fato ele é. Se a gente pegar o Brasil, ele ainda é um país jovem, ele está envelhecendo, mas ele ainda é um país jovem. Então, nós temos que focar nossos esforços na juventude para dar esse horizonte de expectativa. Porque se essa juventude não tiver expectativa em relação ao Brasil, inclusive eles têm um apelido para o Brasil. Eles chamam o Brasil de Bostil. Bostil vem de bosta, né? Para eles, tudo que existe no Brasil é ruim, corrupto, defeituoso, não funciona. E eles idealizam que nos outros países, principalmente os Estados Unidos, as coisas são maravilhosas. Por exemplo, Donald Trump, Elon Musk, Neymar, que são pessoas que a gente tem sérias dúvidas em relação à cidadania deles. Para eles são os verdadeiros heróis, né? Porque eles venceram na vida. E eles venceram não citando Platão, Sócrates. Eles venceram fazendo o que tinham que fazer. A vida real impôs a eles e eles venceram na vida. Então eu vejo, se a gente quiser conquistar a juventude, nós temos que ter um plano nacional. Nós temos que colocar o jovem no plano nacional de desenvolvimento do país. Porque se deixar o jovem a Deus dará, infelizmente ele vai ser cooptado pelas essas coisas mais ridículas que tem, né? Tipo, eu sou um jovem homem, então eu sou oprimido pela mulher. Eu sou um jovem branco e agora os negros estão cheios de privilégios. Eu sou um jovem que nasceu no Brasil, não vou ter meu iPhone 18 Pro. Então eles olham para o país sempre pelo demérito, né? E a gente só vai conseguir resolver isso com um plano nacional de educação e desenvolvimento econômico. Sandro, você falou sobre essa questão do plano, né? Eu vou passar uma outra questão aqui para o Danilo, que é a gente observando a eleição hoje, né? Muitos falam que polarizou entre Lula e Bolsonaro. Isso a nível nacional. Só que quando capilariza para os estados e municípios, a gente vê essa promiscuidade de, enfim, governadores, prefeitos, que não tem uma consistência ideológica, vamos colocar assim. Estava vendo uma reportagem, o prefeito de Coatis, na mesma semana ele saiu na foto com 3 candidatos a governadores do Rio. O Eduardo Paes hoje, que está com Lula a nível nacional, a vice dele é a irmã do Washington Reis, que é uma família que causou um estrago em Caxias. A situação de Valença, por exemplo, especificamente, né? Nós temos um prefeito, uma família que é tradicionalmente do campo da direita, do bolsonarismo, mas o vice-prefeito é PT, né? Filiado ao PT, enfim, uma figura pública do PT local. Eu queria passar para o Danilo
como é que você enxerga essas contradições? Como é que o povo vai ver isso? O que isso daí denota da política hoje? Não só em Valença, também no estado do Rio. Não, falando de Valença, talvez nos últimos 60 anos, Valença foi dominada por pelo menos 3 famílias oligarcas. A família Graça, família Graciosa e família Correia. A família, os Graças e os Correias são oriundos do partido do regime, da Arena. Foram da Arena. Luiz Antônio foi eleito a primeira vez prefeito pela Arena. O pai dele foi, o seu Clóvis, foi prefeito da Arena antes do filho. Foi deputado pela Arena. Esse setor, os Graças, a mesma coisa. Fernando foi vice-prefeito do Luiz Antônio pela Arena, depois foi eleito pela Arena. Com a queda, com o fim do regime, queda não, porque foi fim, não teve queda do regime no Brasil, mas com o fim do regime, essas oligarquias elas só mudaram de partido e se unificaram em dados momentos. A família Correia foi para o PDS, depois PFL, depois para o PDT, quando o Brizola ganha as eleições, eles vão para o PDT. A família Graça vai para a fusão externa do PP, do Chagas Freitas, que vai fundir com o antigo MDB, então vai para o PMDB. Na verdade, essas oligarquias elas nunca tiveram muita preocupação com a questão partidária, com a fidelidade partidária. Eles vêm mudando de partido de acordo com a ocasião. De acordo com a ocasião, eles vão... Eu não me lembro nesses últimos... Eu votei pela primeira vez para presidente em 89, mas eu não me lembro nesses últimos anos essas oligarquias fora do poder. Elas sempre pulando de galho, estando no poder, estando no governo. E atualmente a gente vê que com a decadência de algumas oligarquias, seja dos Graciosos, seja dos Graças, em que pese que o herdeiro político, ou os herdeiros políticos do Fernando Graça, depois do seu falecimento, foram prefeitos. Soaraia foi prefeito em Rio das Flores, Fernandinho foi o primeiro na história de Valença a ser reeleito, que até então Valença não tinha reeleito nenhum prefeito. Essa classe política ela sucumbiu. Sucumbiu para a hegemonia hoje dos Correias, que hoje hegemoniza a cidade. Não existe oposição partidária na cidade, infelizmente. Existe uma Câmara de Vereadores que é completamente cooptada e subserviente à liderança do deputado André Correia. Uma Câmara que... A Câmara de Valença, as legislaturas anteriores, vou pegar o exemplo do nosso sindicato, do CEP. O CEP sempre teve acesso à tribuna, sempre foi um espaço de mobilização da categoria, porque, enfim, a Câmara, em tese, é a casa do povo, mas a gente vê essa legislatura agora, é uma legislatura... Além de ser muito fraca, eles viraram correia de transmissão do executivo. Não legisla para o povo, legisla em causa própria. Então a gente vive uma situação em Valença hoje que os setores da oligarquia valenciana, essas famílias, esses clãs, principalmente o clã dos Correias, hoje estão hegemonizando a política e não tem oposição nem pela direita e nem pela esquerda.
Pegar o caso do Partido dos Trabalhadores, que faz parte do governo, é o vice, né? Ouvindo alguns áudios e debates na Câmara, pelo menos há 2 semanas atrás, os absurdos que esses vereadores utilizaram, inclusive contra o sindicato. Porque eles insistem com um falso argumento de que o CEP atua como um partido político. Eu tenho costumado falar isso em vários debates. Antes os partidos políticos atuassem como o CEP, com autonomia e independência. Então a gente vive uma conjuntura local que o método da política é o método da política de pão e circo, é festa, todo final de semana tem uma festa, todo final de semana tem um evento, é uma política de cooptação, que a oposição praticamente não existe mais. Eu me lembro que no passado, antes da era das redes sociais, a polarização política em Valença ela era intensa. Quando acontecia algum escândalo envolvendo essas oligarquias, o pessoal deixava o jornal chegar na cidade. O pessoal chegava em Piraí, já comprava tudo e não tinha jornal para não ter informação. Agora a gente está em outra era, então não tem como esconder. Mas a política de Valença está limitada a uma hegemonia dessa oligarquia, desse clã. E sábado eu passei pela rua e fiquei meio espantado. Eu vi cerca de mais de 100 pessoas da periferia, mulheres negras, pessoal da periferia pobre, todo mundo com uma camisa verde. Eu não estava entendendo por que aquela camisa verde. Eu pensei que fossem os integralistas. Será que voltaram? Não. Eu vi também. Também não entendi. E aí eu pedi um panfleto, né? E aí era de um vereador, eu vou me eximir de falar o nome dele aqui, né? Prestando contas à população. Não, aquilo é campanha eleitoral antecipada. Esse dito vereador, ele é candidato a deputado e utiliza da miséria e da pobreza da população, porque aquelas pessoas vivem... Valença hoje, 20% da população valenciana depende de Bolsa Família, né, para sobreviver. Óbvio, as pessoas... Toma R$50, o pessoal não tem dinheiro para comprar arroz, tem dinheiro para comprar feijão, né? Então a gente não pode condená-los, porque eles estão... Mas agora vai começar, né? A periferia, aquelas pessoas mais humildes, mais pobres, mais necessitadas, indo para a rua com camiseta de cores dos políticos, com bandeira, com panfletos, o mesmo método que eles vêm utilizando ao longo de 60 anos, né? Então, assim, por outro lado, né, nós vimos também uma ausência de uma oposição de esquerda, né? O Partido dos Trabalhadores praticamente cooptado, faz parte do governo, né? E gozado que em 2018 a turma que está no governo fez campanha para o Bolsonaro. Em 2018 eles eram Bolsonaro. É interessante que em 2018, aliás, na eleição de 2022, a população... Valença foi um dos poucos municípios do estado do Rio que deu maioria de votos para o Lula no primeiro e segundo turno. Isso é interessante. Você falou, né, de como a política estadual e municipal muitas vezes se desvincula lá do quadro nacional, né? E isso realmente é um fenômeno interessante até para se estudar, porque quando a eleição é local, né, no âmbito do município ou até mesmo do estado, eu acho que essas relações interpessoais pesam mais do que o voto ideológico. Quer dizer, votar no Lula para presidente, né? Então você tem um posicionamento mais progressista, ainda que você não seja petista ou nada disso, mas você tem um posicionamento mais progressista, ou então você reconhece que determinadas políticas do governo federal tenham beneficiado a classe trabalhadora de alguma forma,
como Bolsa Família e outros mais. Então você vota no Lula, mas quando se trata de eleição local, aí pesam mais os interesses pessoais, as relações interpessoais, o clientelismo, essas dependências todas. Complicado isso. Eu acho que Valença hoje, já que a gente estava falando de Estados Unidos e de Trump, né? Eu acho que em Valença hoje a gente está vivendo uma espécie de corolário Correia, sabe? Sinceramente, lendo um pouco sobre a história de Valença, eu não consigo encontrar uma conjuntura em que houvesse um domínio político tão forte, tão enraizado quanto nós estamos vivendo hoje nas mãos dessa oligarquia, desse clã dos Correia. Eu não vou nem usar a palavra hegemonia, no sentido do Gramsci, porque quando a gente pensa em hegemonia, você tem que pensar também num projeto contra-hegemônico, e a gente não vê isso em Valença hoje. Tá? É um domínio leviatânico, citando Thomas Hobbes, sabe? E o deputado, justiça seja feita, foi muito habilidoso em construir esse domínio, cooptando todos os seus possíveis adversários nas últimas décadas. Cooptou Álvaro Cabral, cooptou a oligarquia rival, Graça, né? Cooptou o PT. Né? Se os meus amigos Cláudio e João Vicente estiverem assistindo aí, eles vão saber o que eu estou falando. Né? Você tem uma direção alienígena do PT que não tem nada a ver com os petistas históricos, ex-petistas históricos, estou aqui do lado de um deles, que ajudaram a construir o partido em Valença, mas uma direção alienígena que tomou o partido de assalto e o vendeu para o deputado. Né? O PSOL também, com as suas debilidades internas locais aqui, não consegue, enfim, não há projeto contra-hegemônico. E isso nunca houve na história de Valença, desde o Império. Né? Valença tem uma história de domínio oligárquico, como o Danilo falou, né? Mas mesmo dentro das oligarquias havia disputas intra-oligárquicas. Por exemplo, houve conflito entre liberais e conservadores aqui na Revolta Liberal de 1842, conflito armado mesmo. Ou disputas entre monarquistas e republicanos na década de 1880. Depois, já no século XX, na década de 50, getulistas e antigetulistas queimaram a bandeira do PTB na Rua dos Mineiros. Depois, na década de 70, o senhor Munir Assis lançou uma anticandidatura, meio que emulando o Ulisses Guimarães, lançou uma anticandidatura para enfrentar o Luiz Antônio. Dizem até que a eleição, o resultado foi fraudado. Né? Aí depois veio a dissidência intra-oligárquica, a família Graça, o Fernando Graça, rompendo com os Correia e constituindo um outro ramo oligárquico. Ficaram disputando o poder. Aparece o Álvaro Cabral como uma espécie de outsider, né? Não é? Como uma espécie de outsider. Não tem mais nada disso. E ao longo dos anos 80, dos anos 90, o PT também tentando apresentar e conseguindo apresentar para a população valenciana um projeto contra-hegemônico à esquerda, a candidatura de Lindsay, depois a candidatura do Gilson Gabriel. Não tem mais nada disso. Tem mais nada disso. É um domínio leviatânico que nós estamos vivendo hoje em Valença, nas mãos da família, da oligarquia dos Correia, capitaneada pelo deputado. De uma maneira como nem o pai nem o avô dele conseguiram fazer. Né? Nem o pai nem o avô conseguiram fazer. Uma estratégia realmente maquiavélica no sentido do príncipe mesmo, de Maquiavel. Né? Se ele estiver me ouvindo, até entenda isso como um elogio, tá, deputado? Se ele leu e compreendeu o Maquiavel, também tem isso, né? Pegando esse gancho aí, né? Como o próprio Alexandre falou, que não chega nem a ser uma hegemonia, porque não tem nem contra-hegemonia.
E a gente acaba sentindo na pele, né, enquanto CEP, esses ataques, enfim, que hoje é a entidade que se configura aí como resistência na cidade, né? Resistência não no sentido de ataque, né, diretamente, mas de pensar políticas públicas e educacionais também. Eu vou puxar o gancho agora para a educação, né, passar para o Sanja. O Sanja estava no conselho do Fundeb, né, e aí ele começou a querer aprofundar ali em relação às contas do Fundeb e de forma arbitrária, né, e autoritária, foi retirado do conselho. Que o CEP também foi retirado tanto do conselho do Fundeb quanto do conselho de alimentação escolar. Hoje a gente ainda está no conselho de educação, esse ano também vai ter plano municipal de educação, a gente traz muita preocupação como isso vai ser conduzido. Mas de qualquer forma, dado esse contexto, acho que que o Danilo e o Alexandre colocaram muito bem, né, muita dificuldade, de maneira autoritária de travar o erário público. O que você pode falar aí, Sanja, que você tem pesquisado bastante em relação às contas da educação, tem caído os repasses, como é que tem sido isso aí? Então, gente, Valença está fazendo um experimento social, né? Porque eu nunca vi uma cidade em que teoricamente, né, nós temos 3 poderes: poder executivo, administração, poder legislativo, fiscalização e criação de leis, e poder judiciário. Mas na minha experiência de vida, eu nunca vi um governo que todo o poder legislativo é o poder executivo, porque teoricamente coisas que não deveriam acontecer em Valença estão acontecendo, e muitos vereadores que na época da eleição falaram que iam fiscalizar coisas: vou fiscalizar por que o ônibus quebra, vou fiscalizar por que não há remédio na farmácia, vou fiscalizar por que a educação anda mal das pernas. E uma vez que ganha, ele simplesmente fica abraçando árvore e não faz nada do que deveria fazer. A gente votou em pessoas, estamos dando cargos e salários altos para essas pessoas, para eles simplesmente fingirem que legislam. Isso é horrível, porque o que Valença está se passando agora é o que o Estado do Rio de Janeiro sempre passou. Essa política do coronelismo, do cabresto, da cooptação, é o que o Estado do Rio fez durante décadas. E nós estamos vendo hoje o resultado dessa política. Essa política não tem futuro. 50% da cidade do Rio de Janeiro ou é dominada por traficantes ou milicianos. Ou seja, essa política, o Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, hoje está literalmente falida junto com o Estado. E, infelizmente, Valença parece que está querendo caminhar nessa direção, justamente porque não há cidadãos em Valença. O Poder Legislativo não fiscaliza. Os conselhos, que foram criados pela Constituição de 88 para ser o olho do cidadão, também não fiscaliza. E se ninguém fiscaliza nada, o pior poder é o poder absoluto, que corrompe absolutamente. Eu queria dar alguns dados aqui sobre educação, para a gente fazer um raio-x, né? Porque educação é uma coisa muito abstrata, né? É aquele troço que começa aos 4 anos de idade e vai embora. Mas temos números, né? Eu queria, nessa minha participação, tentar responder 3 perguntas que todo mundo se pergunta em Valença, né? Primeira, o orçamento. A Valença estava até pouco tempo em calamidade financeira. Mas o orçamento de Valença aumentou, diminuiu ou ficou na mesma? Para fazer esse estudo, gente, eu peguei 5 anos passados, para não dar margem a falar que eu estou contra o atual governo. A questão não está contra o atual governo, a questão é estar contra uma política do abismo. Então vamos lá. Em 2020, gente, Valença arrecadou o orçamento 283 milhões de reais. Em 2025, a arrecadação foi 507 milhões de reais. Ou seja, em 5 anos, o aumento da arrecadação foi de 78,84%. Ou seja, como que uma cidade que aumenta a sua arrecadação em 78% pode falar que está em calamidade financeira? Existe algo de errado aí. Ah, Sanja, mas esse número é sem descontar a inflação. Com a inflação, gente, mesmo com a inflação de 5 anos, o orçamento de Valença aumentou 28,5%. Eu tirei esses dados do censo escolar.
Então, a ideia de que Valença estava numa crise financeira, como uma crise financeira se sustenta se Valença aumenta em 78% do seu orçamento em 5 anos? Então, é muito estranho. Educação, só dando um disclaimer aí, gente, pela Constituição, a prefeitura tem que investir um mínimo de 25% em educação. Se o orçamento municipal aumentou em 5 anos, o orçamento da educação também aumentou em 5 anos. Nós passamos de, em 2020, 62.978.000 para 2025, 102.047.000. Isso é um aumento de 62% em 5 anos. Com a inflação, descontada a inflação, 28,71%. Ou seja, o dinheiro da educação aumentou, gente. Olha que absurdo, gente. Quem é servidor municipal, professor, sabe que falta xerox, falta papel, falta caneta para tinta, para quadro negro, falta climatização e, ao mesmo tempo, em 5 anos, aumentamos em 62% o orçamento da educação. Mas aí alguém pode se perguntar, mas Sanger, também deve ter aumentado o número de escolas, né, Sanger? Se aumentou a arrecadação, deve ter aumentado o número de escolas. Não, gente. Em 2020, nós tínhamos em Valença 50 escolas. Em 2025, nós temos 39. Valença reduziu 22% a sua rede escolar. Aumentou a arrecadação, diminuiu o número de escolas. E, por fim, né? Não, Sanger, tudo bem, eu entendo. Aumentou a arrecadação, diminuiu o número de escola, mas aumentou o número de alunos. Errado novamente. Em 2020, nós tínhamos 10.081 matrículas no ensino municipal. Hoje nós temos 8.882 matrículas. Houve uma redução de 13% de alunos do município em 5 anos. Então, o ponto de interrogação que eu quero deixar para vocês, gente, é o quê? Como é que uma cidade que aumenta a arrecadação, diminui escola, diminui aluno, pode não ter dinheiro para a educação? Isso é um... Por que que o salário? Por que o contrato? Por que que as coisas são assim? Quanto que o valenciano deixou de ser cidadão e fiscalizar as coisas? Quanto que a gente começou a aceitar o cabresto? Ah, não importa a cidade, o que importa é o meu salário de 10 mil reais. O seu salário de 10 mil reais compra a sua consciência? Porque se não compra, nós temos um problema. Então, gente, esses números são do censo escolar. Tem uma coisa muito errada na educação de Valença, nos números do orçamento de Valença. Para vocês terem um exemplo, Valença gasta R$0 de transporte escolar. Eles colocam no CIOP. CIOP é quando a prefeitura coloca o que ela gastou durante o ano. E ela simplesmente coloca que em transporte escolar ela gasta R$0 durante o ano todo. E as pessoas olham aquilo e assinam, carimbam. Não, tá certo. Tem alguma coisa muito errada ali. R$0. Então, é aquele negócio. Se a gente quer falar de educação de uma forma séria, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ocupar o Conselho Municipal do Fundeb. Cobrar dos nossos vereadores que não é abraçar a árvore, é pegar os números e ir atrás dos números. Para vocês terem uma ideia, gente, nós temos escolas de 4 horas, tipo o Instituto, nós temos escolas de 5 horas e nós temos escola de ensino integral, que são 7 horas ou mais. Até a pandemia, Valença tinha evoluído de 4 horas para 5 horas do 6º ao 9º ano. Houve a pandemia, regrediu para 4 horas e aí se mantém. Eu não conheço nenhum caso no Brasil de um município que tenha evoluído de 4 para 5 que voltou para 4. E isso aconteceu em Valença. No mesmo momento ele está tendo mais dinheiro para educação. Então as contas não batem. Isso aqui é uma questão de matemática, isso aqui é uma questão de contabilidade, não é uma questão de ideologia. A questão é você ver o tanto de dinheiro que Valença arrecada na educação e o quanto que ele investe. Tem algo de sombrio aqui. Para vocês terem uma ideia, gente,
a educação de jovens e adultos do município. Em 2020, Valência tinha 447 matrículas do EJA. Ano passado, nós temos só 136 matrículas do EJA. Houve uma redução de 69,6% do número de alunos do EJA. O aluno do EJA, para quem não sabe, é o ensino dos jovens e adultos. Pessoas que tiveram que sair da escola para trabalhar e que têm o sonho de voltar para a escola e completar o seu diploma. Algo aconteceu em Valença que esses caras sumiram. A política desse governo é fechar as escolas noturnas, a escola para o trabalhador. Quem frequenta a escola noturna? É o jovem trabalhador, é o adulto que precisa do diploma de ensino fundamental, né, para tentar alguma coisa no trabalho. São senhoras que querem se alfabetizar para aprender a ler a Bíblia, que são evangélicos e tal. Essas pessoas são invisibilizadas, não existem para eles. As pessoas só servem para eles para, em época de eleição, distribuir panfleto. Então não interessa para eles. Essa oligarquia, ela é mais perversa do que as anteriores, porque o objetivo dela é fechar a escola e o próximo ataque vai ser contra a EJA, porque não interessa para quê? O que serve a EJA para eles? Então, isso é muito triste, porque nós estamos falando de vida de valenciano. O valenciano que teve que trabalhar, teve que sair da escola para trabalhar, tem o mesmo direito à educação do que o filho de uma pessoa que está na escola particular. Você não pode ter uma educação de primeira qualidade, educação de segunda qualidade, educação de terceira qualidade. Educação é uma qualidade só. Não tem cidadão de primeira, segunda, terceira classe. Aqui em Valença, eles estão forçando para que isso tenha, né? Fechar escolas. 22% das escolas fechadas. Escolas da periferia. Ou seja, o Brasil está discutindo a segurança pública, como deixar o jovem dentro da escola. Nós temos aí o programa de ensino integral. Valença já errou diversas vezes na educação. Errou lá atrás com a municipalização das escolas estaduais e está errando agora com o ensino integral. O ensino integral, gente, é um ensino de, no mínimo, 7 horas. Só que, por algum motivo, a Valença escolheu terceirizar o ensino integral para a Fundação Dom André Arcoverde. Só que é legal, não tem nada de legal nisso, só que a gente queria ver o contrato disso. Porque não tem. Eu procuro, vou no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Educação, clico lá no link em que teoricamente teria que estar o contrato, e o contrato não está lá. Já pediram, usando a Câmara dos Vereadores, para ver o contrato, e o contrato não está lá. E aí fica aquele negócio, tá, nós escolhemos que a FAA vai gerir o programa de tempo integral do governo federal. É um dinheiro que vem do governo federal, a prefeitura pega esse dinheiro e entrega para a Fundação Educacional Dom André Arcoverde. Para vocês terem uma ideia, gente, no ano passado, esse contrato, que a gente não sabe o conteúdo, mas eu sei o valor, foi de R$ 1.642.869,24. Então, a prefeitura deu esse valor para a FAA. E eu causa muita estranheza quando eu vejo a propaganda da prefeitura falando que a FAA pintou de graça uma escola. Porque, como assim pintar de graça? Se está aqui R$ 1.642.869. Tem alguma coisa errada. Por que não mostra o contrato? Vamos ler o contrato, gente. Eu quero ler o contrato. Por que eu não posso ler? Não existe transparência em Valença? Porque eles trabalham com a desinformação o tempo todo. Então. O método da política é a desinformação. E agora, com as redes sociais, esse processo ele fica mais eficaz ainda. Uma parcela do povo não quer saber de política, não quer saber que ela pague imposto, que ela tem direito de cobrar, mas essa balela de escola de tempo integral em Valença, o espírito da escola de tempo integral
É aquele espírito elaborado lá atrás pelo Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Que era uma escola que tinha médico, que tinha dentista, que tinha professor de educação física, que tinha animador cultural. Não era só uma escola de tempo integral. Não era uma escola integral no sentido mesmo. Não era um depósito de crianças. Né? Paideia dos gregos lá. Isso. Não era um depósito de crianças. O que eles chamam de escola de tempo integral hoje depósito de criança. E para você ter uma ideia, Danilo, como é que isso está estranho? Isso foi o ano passado. Esse ano, a estimativa de gasto desse contrato é 3 milhões de reais. Sendo que 1,5 milhão de reais já foi gasto só no primeiro bimestre desse ano. Porque, pessoal, além da cooptação, tem a privatização da política. Sim. É um governo que ele privatiza a política. Ele privatiza as instituições e privatiza a política. Né? Porque aí tem o fato de privatizar a política, né, e as instituições, né, tem uma fração em Valença da classe média alta, né, que tem uma coalizão e é tudo para eles. Eles é que controlam os aparatos, as instituições. Então, portanto, o método utilizado por esse clã, né, é um método de se perpetuar para os próximos, sei lá, os próximos 10 anos, e no processo de cooptação e privatização da política. Aproveitar o ensejo, Danilo, que você está colocando essa questão aí, falando agora de forma mais corporativa, né, do CEP. Você aí que participou de várias greves, tem, enfim, um histórico aí da cidade, e foi tudo com muito suor, né, da categoria As Conquistas. Plano, estatuto, dos profissionais de educação, plano de carreira, e o que a gente está vendo agora é um movimento ao contrário. Né, a secretária enviou já uma mexida na Câmara no plano de carreira, retirou o remanejamento, 1/3 de planejamento, que foi uma conquista do CEP também, na época você, como coordenador, entrou com a ação, a gente venceu a ação, conseguimos fazer uma conferência, a categoria escolheu o projeto a ser adotado, e ele não vem sendo respeitado, a categoria reclamando muito de problemas de saúde, porque é só capacitação, não consegue mais planejar nada. Outras pautas, os agentes também vêm sendo bastante explorados no seu local de trabalho. Não tem EPI, vem reivindicando insalubridade. E a mesma coisa as monitoras, agora a CALEI, que as enquadra no magistério. A gente conseguiu fazer uma reunião com um pedagógico, mas a gente ainda não está conseguindo avançar num tema que é a lei federal, e dentre outras coisas, né? E o concurso, há mais de 15 anos que não tem concurso público, mais da metade da rede hoje são contratos. E fora as questões que o Sanja levantou aqui, principalmente o governo, na primeira tacada também, várias escolas do campo, né, fechadas. Né? O governo hoje fala em meio ambiente, mas as escolas do campo ali, que é fundamental, foram fechadas. E aí, como é que a gente, você que participou, como é que a gente se enxerga nesse processo? Como é que a gente participa desse processo? Bom, primeiro, esse debate é muito importante, porque assim, o CEP não começou comigo no meu período. O CEP em Valença, ele começou com a greve em 1979, período da ditadura militar, uma greve de professores, que várias pessoas de Valença, lideranças, que hoje já nem estão mais vivas nesse mundo, né? Gente como Aparecida Santos, como Sandra Leite Pinto, como Paula Figueira Legal, tantas outras e outros aí, professores na educação. Foram parar no DOPS. Foram parar no DOPS, foram fichados no DOPS. Então, assim, eu peguei o período que eu peguei o CEP, foi no período de 86 até 2018. Né? E o CEP organizava basicamente a rede estadual. Quando foi em 93, né, teve uma assembleia realizada no Pavilhão Leone, numa noite fria de inverno, e 500 pessoas na assembleia, 93, e tinham duas opções, né, a rede municipal, os profissionais da educação.
entre o CEP e o Simpro. Qual é a defesa que o CEP fazia? O CEP fazia a defesa que já em 86 o CEP tornou-se um sindicato unificado entre professores e funcionários administrativos, porque entendíamos que todo mundo que está na escola tem um papel educacional a cumprir. A merendeira tem um papel educacional a cumprir, o inspetor de aluno tem um papel educacional a cumprir, o professor tem um papel estratégico dentro da escola, e o CEP fizeram a opção pelo CEP. Em 94, foi aprovado o Estatuto dos Professores, governo Álvaro, letra morta, porque na época eles conseguiram enrolar a gente, o CEP, e o Estatuto não dizia essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Então foi um sacrifício, mas ainda assim tinha um artigo que garantia para os profissionais, os professores, bolsa de 100% para a formação superior, que naquele período mais de 60% do conjunto dos professores da prefeitura só tinha formação de curso normal, né? Ou a partir do Instituto de Educação ou a partir do Colégio Sagrado do Coração. Então, com isso, centenas de professores conseguiram licenciatura. O CEP depois travou uma luta muito dura no governo do ex-prefeito Luiz Antônio, que numa aliança também, ele foi para o PDT, né, uma aliança com o PT, né, ele assumiu a prefeitura dizendo que ia cumprir o Fundef. Então, olha, foi Fundef Fernando Henrique Cardoso, 94. Não cumpriu o Fundef, não pagou, a categoria fez uma greve, ele descontou o salário da categoria para tentar aplastar o movimento e o sindicato. Uma política de desqualificação do sindicato. Então, não se preocupe que isso não começou agora com você, isso vem de muito. E a categoria fez uma greve dura contra ele e ele não conseguiu se reeleger. Ele perdeu a eleição para o ex-prefeito Fernando Graça, e o ex-prefeito Fernando Graça já com a saúde muito debilitada. Assumiu e logo após veio a falecer, assumiu o Fábio Vieira. O Fábio Vieira, que é um sujeito conhecido na cidade, respeitado na cidade, dentista respeitado, o Fábio assumiu a prefeitura, e no governo Fábio Vieira, em 2007, nós conseguimos aprovar o plano de carreira, a lei número 070, que é o primeiro plano de carreira unificado do país, né, que unificava dentro da mesma lei professores, docentes e não docentes. E com algumas coisas importantes. Primeiro, a progressão horizontal e vertical cumulativa, horizontal por tempo de serviço e vertical por formação. Né? Segundo, esse plano garantia que os profissionais da educação, à medida que tivesse uma evolução vertical, ou seja, pudesse estudar, e aí bolsa de 100% na FAA, bolsa com 100% de estudo na FAA, teria também uma elevação vertical, então, por tempo de serviço e por formação. Né? E, principalmente, a database dos profissionais da educação. Essa talvez tenha sido a grande conquista da rede municipal, o que a gente do Estado nós não temos, uma database. E, a partir daí, todo 1º de maio, a categoria entrava em campanha salarial. E a categoria começou a entrar em campanha salarial, a se mobilizar, a brigar, a conquistar, a ter vitórias, a ter enfrentamentos, e isso foi elevando, inclusive, o salário. A outra coisa também nesse plano é a jornada, porque hoje o grande debate que a gente faz pelo fim da jornada 6x1, né? Uma jornada escravista, escravocrata. Os agentes 2 e agente 1 da prefeitura, o 2 com uma jornada de 30 horas semanais e o 1 com uma jornada de 25 horas semanais.
né? Isso possibilitava o quê? Que tinha essa jornada e que ele sabia que ele poderia estudar, que ele poderia avançar na carreira, que ele poderia pegar o elevador e chegar no final no teto, né? E as campanhas salariais foram tomando vulto, né? Fizemos movimentos contra todos os governos que passaram. Em 2013, né, o Álvaro Cabral ele volta à prefeitura, né, e quando ele volta à prefeitura numa campanha salarial, ele dizia que não ia pagar os profissionais da educação que não tinham dinheiro. Mesma coisa que o Sanger levantou aí agora, né, como o CEP tem na sua estrutura o DIEESE, né, que faz as análises de orçamento, de conta, conseguiu provar que tinha, sim, que poderia dar 10% de aumento. E começou uma greve. A greve começou a ser preparada em fevereiro, né? A greve eclodiu no final de maio. E essa greve durou mais de 100 dias. E foi uma greve muito dura, né? Porque os profissionais da educação, o prefeito Álvaro ele ameaçou o ex-prefeito a cortar salário, ameaçou as pessoas dentro das escolas, né? E a categoria resistiu e conseguiu arrancar os 10%. Antes dele, no governo Vicente Guedes, a categoria também fez uma greve em dezembro, e essa greve possibilitou que o professor do município do Rio, de Valença, tivesse um aumento de 22%, o maior aumento da história do magistério em Valença, e por isso esses políticos locais falam, André Correia, Saulo, nas suas campanhas, que o salário de Valença era um salário acima da região. De fato é. Volta Redonda não tem plano de carreira, Barra Mansa não tem plano de carreira, Barra do Piraí não tem plano de carreira, Vassouras não tem plano de carreira. Não foi benesse do governo. Tudo luta. Luta, né? Então, assim, isso possibilitou que a rede municipal, ao contrário da rede estadual, ela tivesse uma capacidade maior de mobilização, porque tinha database. O que esse governo faz? Na gestão agora de vocês, né, ano passado, vocês iniciam uma campanha porque o prefeito disse que não ia dar aumento nenhum, era zero. Quando ele viu que a categoria começou a mobilizar, ele anunciou um aumento que era só para os professores. O movimento avançou, a greve eclodiu, aí ele mudou o discurso. É aumento para professores, para funcionários, 6% e para aposentados. Então, a greve terminou, inclusive, de forma vitoriosa. O que ele faz logo no recesso entre o Natal e Ano Novo? Ataca de forma covarde o plano de carreira da categoria. O Saulo Correia, atual prefeito, é jovem na idade, mas uma mentalidade atrasada, retrógrada, reacionária, né, juntamente com a secretária de Educação, atacam o plano de carreira e ataca a database. E também ataca outros pontos do plano de carreira. A categoria não podia lutar de férias. Quando o pessoal volta em fevereiro, encontra essa realidade, né? Então, um governo que ele não é um governo que valoriza o profissional da educação. É um governo que ataca os direitos dos profissionais da educação, retira direito, isso com a conivência covarde da Câmara de Vereadores, que, assim, sinceramente, para mim não tem problema falar isso. Deixaram de ser vereadores e estão cumprindo o papel de sabujos, né? São sabujos do deputado, né? E o mais grave, o CEP sempre usou a tribuna. A greve no período Álvaro Cabral, ela só terminou porque teve uma audiência pública em Valença da Comissão de Educação da Alerj. Tiveram que baixar 7 deputados na Câmara, 7 deputados da Alerj, né, vários deputados aqui de cabeça, Inês Pandeló, Marcelo Freixo, Garotinho, Conte Bittencourt, né, o deputado André Correia, porque aí ele ficou encaixotado, não tinha para onde ele correr, e só assim a greve terminou, né, a cidade toda parou. Então, assim, quando eles atacam o CEP e falam que o CEP atua como partido político,
né, eles tentam usar essa fake news para estigmatizar o sindicato, mas o CEP só é assim porque é um sindicato independente e autônomo, ou autônomo e independente. O CEP nunca foi correia de transmissão de governo. O CEP nunca foi... Eu me lembro que Valença tem 2 sindicatos de serviço público. O Sindicato de Servidores Municipais, nessa greve de 2013, o Álvaro Cabral foi na posse da direção eleita, né? Eu me lembro que o Sindicato de Servidores Municipais, ele só mobilizou a categoria no primeiro governo Álvaro, porque a cidade ficou 3 meses sem salários, servidores e lixo acumulado na rua. Depois eu nunca mais ouvi mobilização nenhuma. Então, assim, quem faz mobilização é o CEP. Ainda bem que existe o CEP em Valença. Ainda bem que o CEP é um sindicato autônomo, independente e combativo. E aí os vereadores, né, que não tem... Porque eu lanço o desafio, Alexandre, Sanger, Felipe, por que a Câmara de Vereadores não abre a tribuna para o coordenador do CEP ir lá debater educação com eles? Eles têm medo? Eles têm medo do CEP? Eles não têm condições intelectuais para fazer esse debate? Eu ouvi agora os vereadores atacando o CEP, elogiando lá o sindicato que não organiza ninguém, dizendo que teve um vereador lá, não sei o nome dele, falou que o sindicato bom é na época do getulismo. Pô, ele esqueceu, ele precisa de aula de história, Alexandre, Sanger, né? O sindicalismo pelego. Isso, né? O que era pelego. o Estado Novo, o Getúlio Vargas, ele mandou a Olga Benório para as SS, entregou para ser assassinada por campo de concentração. Direção sindical não era eleita, era nomeada, não tinha independência. O direito de greve foi proibido, suprimido. Então, aí, esse era um bom sindicato. Isso, aí tem um vereador que fala uma idiotice dessa, ele tinha que voltar para os bancos escolares. Né? Aí o outro vereador fala que não, que tem sindicato que funciona igual partido. Esses vereadores deviam ter vergonha na cara. Porque o partido, porque para eles a concepção de partido deles é uma concepção oportunista. Eles mudam de partido igual mudam de cueca. Então, assim, o CEP hoje, né, e desde 1979, é a única organização em Valença que é autônoma, que é independente e pode discordar do CEP, das suas direções, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas é a única organização, instituição independente e autônoma que fez luta contra todos os governos em defesa dos objetivos e dos interesses dos profissionais da educação. E mais ainda, né, Danilo? Acho que o CEP ele tem contempla um projeto de educação que vai diametralmente contra esse projeto que agora está sendo implementado em Valença. Já vem sendo implementado em outros estados e municípios do Brasil e agora chegou a Valença, que é um projeto tecnocrático e neoliberal de educação. Um projeto em que os profissionais de educação não têm estabilidade, tá? Não são os professores concursados são substituídos por contratados, né? Os direitos dos trabalhadores não são observados, não há observância do plano de carreira, pelo contrário, tenta-se alterar o plano de carreira, conquistado a duras penas pela categoria ao longo de anos. Né? É um projeto onde as decisões são tomadas de maneira autoritária, de cima para baixo, sem que se ouça a comunidade escolar. É um projeto em que os conselhos são cooptados, que não cumprem o seu papel fiscalizador. O exemplo vivo está aqui. Os dois foram praticamente expurgados do conselho, dos conselhos, né? Entendeu? Um projeto em que, como o Danilo falou, a escola é vista apenas como um depósito e o objetivo é o cumprimento de metas meramente estatísticas.
Tá? As crianças e os adolescentes são números, não é? Cujas metas devem ser batidas porque são vinculadas a verbas orçamentárias. Esse é o projeto tecnocrático neoliberal. Não é? O CEP, ele encampa uma outra visão de educação. Não é? Uma visão onde os profissionais têm que ter autonomia intelectual e estabilidade. E isso se consegue mediante a realização de concurso, mediante a observância rigorosa do plano de carreira conquistado pela categoria. Um projeto onde a gestão da escola é democrática, as decisões são tomadas de forma horizontal, ouvindo todos os profissionais envolvidos, ouvindo a comunidade escolar, ouvindo a entidade que representa a categoria. Não é? Exatamente. Um projeto onde parcerias como essa que o Sanger citou, com entidades privadas, não é? Ainda que existam, eu particularmente, acho um absurdo que isso esteja acontecendo com uma instituição privada que não tem mais nenhum curso de licenciatura. Esse é o X da questão. Ela não tem mais expertise em educação. Esse é o X ela da não questão. tem mais know-how. Valença exportou professores durante muitos anos. E já que se trata de fazer parceria, nós temos em Valença, por exemplo, o Cefet, que é uma instituição pública reconhecida nacionalmente pela sua qualidade e que tem vários cursos de pós-graduação e agora de mestrado na área de educação e pedagogia. Por que recorrer a uma instituição privada? É um projeto tecnocrático neoliberal como esse está sendo implantado em outros lugares, com o Instituto Ayrton Senna, com a Fundação Lehman, com a Fundação Itaú, e agora chegou aqui em Valença. Agora, a crítica que é feita é rebatida de duas formas. Uma dessa, você citou, acusando o CEP... Tentar estigmatizar o sindicato, que é radical, que atua como um partido político. Radical, na percepção da palavra, o CEP O CEP radical vem da raiz. E a outra crítica é de que nós não conhecemos a complexidade, como eu ouvi outro dia, né? Abre aspas, nós não conhecemos a complexidade da máquina administrativa. Mas quem é cooptado faz qualquer negócio. Aí vem o Sanger e mostra aqui com dados que isto é conhecer a complexidade da máquina administrativa. É isto aí. Até porque a Constituição de 88, a primeira coisa que a Constituição de 88 definiu é que os recursos da educação são vinculados à Constituição, 25%. O que eles fazem depois do advento do Fundef e do Fundeb? Ao invés de eles utilizarem os 90% da educação, dos 25%, né, para pagar professor, para pagar funcionário, para investir em manutenção e desenvolvimento do ensino, eles substituem, eles usam o Fundeb para pagar o pessoal 40% e 60%, 60 professores, 40 funcionários, e os 25% a gente não sabe para onde que vai para a caixa preta. O escândalo em Valença, eu acho que esse é o problema deles, que eles não vão fazer isso tudo sem resistência, né? Haverá resistência. O grande problema, para mim, dessa oligarquia nesse período são dois. É a privatização da política e a cooptação. Né? Cooptação da Câmara e cooptação de pessoas que eram progressistas e que, a troco de 30 moedas, passaram para o lado de lá. Né? Essa analogia, 30 moedas, é a analogia foi o preço que Judas Iscariotes
né, vendeu Cristo, mas só que agora não é 30 moedas, são 15 mil salário. Né? As pessoas traíram e, sem pudor nenhum, atacam. Porque assim, eu não sei como é que essas pessoas não dormem. Elas dormem? Elas... Conquista histórica da categoria. Aí pega um ataque entre o Natal e o Ano Novo. As pessoas conseguem dormir depois de fazer isso? Gente que estava nas fileiras do CEP, que pularam de lado, que mudaram de lado. Aí vai falar para o Alexandre, por exemplo, que não, esse assunto é muito complexo, você não entende. Como que o intelectual orgânico igual o Alexandre, o Sanger, você não vai entender de orçamento público? E o CEP com uma vantagem, que o CEP tem um Diese. Né? O CEP tem um Diese. Só para pegar o ensejo aí, é aquele negócio. As pessoas que estão assinando coisas sem saber na Secretaria Municipal de Educação têm que tomar muito cuidado, porque isso aqui, gente, o que eu falei hoje é a ponta do iceberg. Tem coisa muito mais escabrosa aqui que eu não posso falar porque está em segredo de justiça. Não é o Sanger está falando as coisas e vai ficar por isso mesmo, não. Vai ter consequências. Então, se você é uma pessoa não sei, vou assinar aqui, gastou R$0 no transporte escolar, vou assinar, não, somos nós mesmos, também. Gente, o Super El Niño vai chegar, vai ficar feio. O que vocês estão fazendo na educação, isso vai entrar para a história, porque durante muito tempo na educação, gente, o problema era ter falta de grana. Que era o quê? Tem escassez de grana, você tem que saber onde a gente vai investir. Valença está com excesso de grana em educação. O novo Fundeb foi maravilhoso, porque, para vocês terem uma ideia, o que é o Fundeb? Valença manda 20% de uma cesta de impostos e recebe do governo federal. Cria um grande fundo. De acordo com o número de alunos matriculados em cada rede. Olha que loucura, gente. Em 2020, Valença enviou para esse fundão 16 milhões. E Valença recebeu do fundão 37 milhões. Ganha com o Fundeb. É o melhor investimento. Isso aqui parece nem pirâmide financeira está pagando tanto como o novo Fundeb. Em 2025, Valença enviou 20% dos impostos, que está 26 milhões e 994 mil. E recebeu do Fundeb 63 milhões e 400 mil. O melhor investimento que existe é você, Valença, dá os seus 20% de impostos, faz o grande somatório e Valença ganha dinheiro com isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Está pela primeira vez na nossa história, gente, estamos sobrando dinheiro. A gente não sabe o que fazer com esse dinheiro, gente. Era para estar... Eles sabem. Eles sabem. Eles privatizam. Isso. Eles privatizam a política, eles fazem cooptação. Por isso que é importante eles sabem, sim, divulgar o contrato da Unifaa. Eu acho que, independente da ideologia, independente do que você acha, a transparência, nós precisamos olhar o que está no contrato da FAA. Não dá mais para o Valenciano ser feito de bobo e estar nas redes sociais que pintou uma escola de graça. Aquilo não existe, ninguém pinta nada de graça. Não tem almoço grátis. Então, eu até brinco falando que Valença virou a Bobolândia, né? Porque cada vez mais o poder executivo nos chama de bobos e a gente fica aceitando. E a gente não deveria aceitar, gente. Por quê? Se isso está acontecendo na educação, o que deve estar acontecendo na saúde e no transporte? Ou seja, a nossa cidade vai ter futuro nisso? Porque se a gente está com excesso de dinheiro... A saúde está toda privatizada também. Até os postinhos. Até os postinhos. Sim, sim. Esse é o modelo que a gente quer. A gente tem que fazer essa discussão porque esse modelo de política no estado do Rio de Janeiro quebrou. O estado do Rio de Janeiro produz mais de 80% do petróleo do Brasil e mesmo assim quebrou, gente. O estado do Rio riquíssimo quebrou. Valença não é tão rico como o estado do Rio de Janeiro. Está tendo uma oportunidade de ouro, uma oportunidade geracional de construir uma educação sólida, porque tem dinheiro para isso. E a gente está fazendo Bobolândia. E a gente não pode deixar. Quem gosta da cidade, quem realmente gosta da cidade, que não é discurso político, não pode pegar esse documento aqui,
fingir que ele não existe, sou um vereador e nunca vi esse documento, Sancho. Eu vou abraçar a árvore. Você mostrou esse documento falando que está tendo desvio de verba. Eu vou abraçar 10 árvores e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, senhor vereador. É a sua função. Bombeiro tem que apagar incêndio. Isso aqui é um incêndio. Isso aqui é um show de horrores. E, como eu não posso falar mais, que as coisas estão judicializadas, mas isso aqui, gente, Perfeito. é terrível. A gente, por causa do tempo, né? A gente está concluindo. Tem quanto tempo ainda? A gente ainda tem 10 minutinhos. Não, porque é importante falar do movimento Somos Todos Professores, Felipe. As monitoras de creche, né? Por que a prefeitura não cumpre a lei? É uma lei que foi aprovada no início do ano, o Lula sancionou, nós notificamos a prefeitura, né? E a resposta foi de que não poderia ser aplicada, uma distorção da lei, porque entende que não estava previsto no edital, mas a lei não fala sobre isso. De qualquer forma, a gente fez uma mobilização semana passada na secretaria, né? A coordenadora pedagógica fizemos uma audiência e a gente está aguardando a secretária para começar a incidir sobre as tratativas aí para a formação de uma comissão, até para apresentar o estudo de impacto, porque não são todas monitoras que têm a qualificação, são poucas monitoras efetivas na rede, é uma coisa muito fácil de ser executada, mas a gente acaba indo para cima desses obstáculos. Mas a gente vai continuar insistindo na luta. As monitoras estão muito empenhadas nesse debate, não só em Valença, mas nacionalmente, e a gente vai arrancar isso daí. Porque é escandaloso isso, eles não assumirem. Porque quando nós aprovamos o plano em 2007, quem trabalhava de monitor, mas tinha formação de professor, Alexandre, transformou. Sim. Então, assim, a gente já tem lá o precedente, né? E eles ficam enrolando. Mas eu acho, sinceramente, pessoal, que assim, olha, eu queria de novo lançar um desafio à Câmara Municipal. Por que a Câmara Municipal não volta a ser a Casa do Povo e não abre tribuna para os movimentos sociais, para o CEP? Por que esses vereadores agem de forma tão acovardada assim? E fica sábado usando o povo na rua para soltar papelucho, dizendo que está prestando conta, aí o outro monta a banquinha. Ou seja, por que a Câmara não aceita os ofícios do CEP de usar a tribuna para fazer o debate institucional sobre educação? Por que eles não fazem isso? Eles têm medo de quê? Tem medo do deputado André Correia? É isso? E medo da categoria, né? Parece. Não, da categoria é medo total. Agora, por que esses vereadores foram eleitos pelo povo, né? Mas isso serve também de exemplo para a população. E agora, nas eleições agora de 2026, né? Em quem vai votar? Valença virou uma espécie de remanso. Veio um lá de Vassouras que rebentou com a prefeitura de Vassouras, não fez plano de carreira, não fez nada, veio para cá para ser secretário, para fazer a escadinha para ser candidato a deputado federal. O povo tem que ficar atento com isso. Esses caras baixam aqui, roubam o voto do povo, tomam o voto do povo, ilude o povo, mente para se eleger, para depois encher a burra de dinheiro, para ficar rico, milionário com a política, e o povo Valença continua tendo 20% da população dependendo de Bolsa Família. Ou está trabalhando num trabalho 6x1, nós atuamos nas escolas públicas do Estado. Os nossos alunos do Estado, eles estão terminando o ensino médio e indo para o trabalho 6x1, porque ele não tem como concorrer com o filho de uma pessoa da classe média, né, que tem dinheiro para mandar seu filho para a faculdade de medicina. Há uma disputa, há um interesse formal em colocar esse povo à margem, para não brigar, para não lutar, para quando chegar em época de eleição receber R$50 para ficar levantando bandeira. É isso. Acho que o debate foi muito qualitativo, né? Alto nível. É isso que assusta, né? Porque o lado de lá, infelizmente, não tem
nem princípios para começar a discussão. Mas eu gostaria de agradecer imensamente aqui ao Alexandre, ao Sanja. Vou passar para vocês, possível fazer em 2 minutos as considerações finais. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente está inaugurando aqui esse espaço do CEP. Vocês estão sempre convidados, na hora que quiserem vir. É mensal, né? É mensal. Na hora que vocês... Está aberto para vocês. Então, Sanja, se puder em 2 minutos fazer essas conclusões finais e também passar o professor Alexandre, Danilo também. Então, gente, não queria terminar o podcast de forma lamentável, né? Ontem já tivemos uma tristeza enorme, mas eu queria deixar esse recado que às vezes a gente tem essa sensação de que nada está sendo feito, né? Que as pessoas sem ética, as pessoas que perderam a ética, que estão perdidas, vão ficar assim, a impunidade, né? As pessoas acham que a impunidade é uma coisa que nasceu no Brasil e falo que não, eu estou bastante confiante de que essas coisas não vão ficar assim. Até porque o bom da matemática, nós das humanas, a gente tem esse problema. Né? Para a gente tudo é relativo, né? E quando chega na contabilidade, as coisas não são bem assim. Ainda mais quando a prefeitura erra do jeito que ela erra. Então eu estou bastante animado. Eu acho que a justiça... É aquele negócio. Pô, Sérgio, a justiça vai chegar agora, 9 horas da noite? Não, infelizmente não. Agora a gente vai ter que engolir um sapo. Mas eu tô engolindo muito sapo. Tem o ranado também, tem rã. Mas vai chegar a hora que eu vou rir. E muitas pessoas vão ficar tristes em Valença, mas é pelo bem maior da cidade. Muito obrigado, Sanja. Mais uma vez saudar aqui a vinda. Fundamental aí a apresentação e os dados que foi colocado. Professor Alexandre. Fica à vontade. Valeu, Felipe. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Uma iniciativa muito importante para promover o debate político sobre educação, sobre conjuntura internacional e nacional. Sempre importante, ainda mais em Valença, onde a gente vive esse momento aí em que há esse monopólio quase que absoluto da voz, da vocalização política em Valença e que poucas vozes se levantam para criticar esse projeto político que se implantou em Valença de forma quase que absoluta e que tem no CEP, não é, como você mesmo disse, uma das poucas vozes de resistência e de defesa da classe trabalhadora, de uma fração importante da classe trabalhadora, que é a dos profissionais de educação. Queria agradecer também Danilo, Sanger, a todos aí, a todos os nossos ouvintes aí, assistentes, e bola para frente, né? Bola para frente. Daqui a 4 anos tem mais. Exatamente. Muito obrigado, professor Alexandre, Danilo. Não, primeiro saudar essa iniciativa muito importante do CEP de ter um programa permanente. E eu acho, Felipe, sinceramente, que os nossos detratores, os que estão do lado de lá, convidar para eles virem para o debate aberto, tete a tete. Com certeza. Para saber o tamanho da covardia. Vim para o debate tete a tete com a gente não tem medo deles, a gente não tem medo de debater com eles. Nós precisamos de uma casa do povo, nós não precisamos de uma câmara de sabujos. Nós precisamos que o legislativo fiscalize o que o executivo está fazendo, né? E não uma câmara de sabujos que perde autonomia, que atua por lei delegada, que abriu mão de legislar. Valença, as coisas são aprovadas por lei delegada, né? Então, assim, eu acho que a iniciativa do CEP é muito importante e, finalizando, além de parabenizar o CEP, acho que é importante que a iniciativa do CEP mostra que tem resistência em Valença. E a gente está falando da conjuntura nacional, local, inclusive a conjuntura nacional. Os resultados eleitorais no Brasil em 2026 serão determinantes. Ou a gente tem a defesa da democracia e do Estado de Direito, ou então nós podemos aí estar à beira de um fechamento de regime, caso aí a extrema-direita ganhe as eleições.
Ainda bem que Valença, o povo tem tradição e é o povo da periferia, porque uma certa classe média valenciana andava com a camisa do Brasil, né, de verde e amarelo, foram para a porta. Valença teve acampamento Na porta do quartel. Então, quem não votou na extrema-direita foi exatamente essa periferia negra, essa periferia que luta, que passa sufoco. Então, acho que o CEP cumpre um papel importante. E eu queria desafiar que eles viessem para o debate e dissessem que história é essa que o CEP atua como partido político. Antes os partidos políticos tivessem o grau de organização, de autonomia e independência do CEP. Parabéns ao CEP mais uma vez. Perfeito, Danilo. O convite está aberto, né? Qualquer vereador, enfim, está aberto para qualquer um que queira fazer o debate aqui de forma franca, olho a olho, e que queira apresentar o seu projeto educacional, né? Eles têm um projeto educacional, é legítimo apresentarem, e a gente vai aqui para o debate com a devida tranquilidade. Mais uma vez agradeço Sanja, Alessandro, Danilo pela disponibilidade. Estamos fechando aqui hoje. O CEP somos nós, nossa força, nossa voz. Finalizado. Boa noite.